Estamos de volta ao segundo bloco do programa. A onda de violência deixou até o momento mais de 100 mortes. Como é que estão as famílias que perderam seus entes queridos de forma violenta nas manifestações? Acompanhe o olhar do especialista sobre o assunto. A tensão pós-eleitoral tem instalado o pesadelo da violência em várias famílias que perderam seus entes queridos na sequência da violência policial. O fato tem causado dor e revolta no seio dessas famílias, deixando memórias inapagáveis. Bom, neste momento de tensão pós-eleitoral que se verifica cá neste país, o que nós temos verificado é que várias famílias têm estado num espírito de revolta. E este espírito de revolta ele tem sido trazido basicamente pela forma como as manifestações têm acontecido. O que tem se vivido são dois lados, o lado da população e o lado das forças de defesa e segurança no geral, que eu não sei muito bem identificar e classificá-las. No entanto, quando isto acontece, existe aquela situação na qual pode ser por acidente ou por várias outras razões, em que algumas das vítimas são familiares, perdem as suas vidas. O que é que vai acontecer com as famílias que perdem as suas vidas? Qual vai ser o impacto naquele momento? O que acontece é que, primeiro, as famílias por si só, elas carregam a dor do luto pela perda de um ente querido, numa situação inesperada. Ainda que nós acreditemos que durante as manifestações isso pode vir a acontecer, ninguém de nós está preparado para perder um ente querido. Então, a partir do momento em que isso acontece, surge a revolta, surge a negação, que são alguns dos fatores que vão levar com que este luto seja ainda mais doloroso, seja ainda mais retardado a passar, porque as pessoas já não têm confiança daquilo que são as instituições que nós temos, as instituições públicas, para a questão da segurança. As pessoas, as vítimas ou as famílias das pessoas que perderam as suas vidas acabam por se sentir inseguras no seu próprio país. E isto vai causar uma situação de revolta e estas pessoas vão ser muito céticas para aquilo que são os serviços prestados pelas nossas instituições públicas. Vão perder medo, aliás, vão contrair o medo daquilo que são a segurança que estas instituições deveriam representar para elas. Esta é uma primeira fase, porque este impacto pode ser a curto, médio e também a longo prazo. A médio prazo, nós vamos verificar que estas famílias vão desencadear algumas situações de depressão, ansiedade, transtorno pós-traumático. O que é que vai acontecer a partir do momento em que elas vão vivenciando a depressão, vão vivenciando a ansiedade, vão vivenciando todos estes transtornos? As pessoas por si só vão viver o luto, mas este luto vai se tornando cada vez mais dolorido. Por quê? Porque vão existindo algumas memórias através das quais vão se recordar dos seus entes queridos e ao mesmo tempo vão sentindo culpa, porque elas vão questionar a elas mesmas. Será que nós não teríamos como ter evitado esta situação? Será que não teria uma possibilidade, se calhar, de evitar que o meu irmão, meu sobrinho, meu primo, se calhar o meu marido, não tivesse estado lá naquele momento em que as manifestações ocorriam? São estas questões que vão surgindo ao longo do tempo em que elas vão vivendo este experimento do luto, que vão tornando essa situação cada vez mais difícil. E a depressão por si só vai aumentando. A psicóloga Nivalda Nhanchengo fala de uma dor profunda que se vai instalar por muitos anos na vida de quem perdeu seu parente de forma bárbara nas manifestações, causando-lhe ansiedade, depressão e trauma. Imaginemos que esta pessoa tivesse um papel importante naquilo que é o provimento familiar, financeiro. É uma reestruturação familiar que vai lhes pegar de surpresa. Então estas pessoas terão que se reformular estruturalmente, terão que redefinir aquilo que são as suas posições de provimento, não é? Porque tinha alguém que era tido como provedor e a partir daquele momento a sua situação financeira muda automaticamente. E estas pessoas terão que se readaptar àquela nova situação de vida. São estes impactos que elas vão vivenciando a longo prazo. E a longo prazo vão passar anos.
mas esta dor vai ser cada vez mais intensa. E a partir do momento em que a pessoa vivencia a depressão, a ansiedade e o transtorno pós-traumático, isto vai se intensificando cada vez mais. A que ponto? Ao momento de cada vez em que se recordarem das manifestações, em que se recordarem da forma como seu ente querido perdeu a vida, a dor será profunda. A dor vai aumentar porque o sentimento de desespero e de revolta será tão grande, mas tão grande que as pessoas não terão saída se não todos os dias questionar-se. E se não tivessem acontecido as manifestações? E se naquele dia ele não tivesse ou ela não tivesse saído de casa? E se tivesse que ter sido de uma forma diferente da qual aconteceu? Se calhar o meu irmão, o meu filho, o meu sobrinho, o meu vizinho estaria ainda em vida conosco. Então, a partir do momento em que estas situações vão se alongando, as famílias vão vivenciando a dor com mais profundeza ainda. Por quê? Porque primeiro, a curto prazo, as famílias ainda tinham aquela sensação de perda, mas que tudo bem, vai passar. Mas quando experimenta o segundo estágio, que é a médio prazo, esta dor vai intensificando. E se não tem o devido cuidado, não tem o devido apoio, porque nós podemos perceber que algumas famílias, a partir do momento em que isto acontece, elas se revoltam com a própria instituição, ou com a polícia, ou com os militares. Elas se revoltam e tornam-se protagonistas, não é? Tornam-se aqueles que serão os agentes sociais de mudança social. Então, eles tomam um posicionamento no sentido de querer que aquilo não volte a se repetir para outras famílias. Mas existem aquelas outras que temem, ficam com medo e simplesmente param de manifestar. Há outros que tomam a dor e pegam nela como uma motivação, e há outras que pegam na dor e se agarram nela. Então, a partir do momento em que elas vão vivenciando esta dor a médio prazo, não é? Elas não têm o devido acompanhamento, não têm um grupo de apoio, não têm um grupo do qual elas vão vivenciando no sentido de conversar com outras pessoas que se calhar também passaram pela mesma situação. Podem ser vizinhos que também perderam seus entes queridos na mesma situação. Então, se não há este diálogo entre algumas famílias que passaram por esta situação, vai se tornar uma situação de vazio constante, vai ser um isolamento que vai sempre lhes trazer aquela memória viva do seu ente querido. E a longo prazo, isto vai ser tão dolorido, mas tão dolorido, que estas pessoas vão ter medo de ter este poder participativo público, ou então defender as instituições públicas, porque elas têm medo. Elas têm seus ressentimentos, têm as suas feridas emocionais ainda não curadas. Então, o que vai acontecer? Essas pessoas não vão aparecer a público, não vão querer saber nada que tenha a ver com política, não vão querer saber nada que tenha a ver com situações iguais a manifestações. Mas a especialista aponta outra faceta da situação e aventa a possibilidade de resistência por parte daqueles que viram seus entes já tombar brutalmente neste cenário, tornando-se defensores da causa atual. Vão ser pessoas retraídas. Agora, as outras pessoas, porque são duas vertentes, as outras pessoas, ainda que estejam na mesma situação de perda de entes queridos, elas vão tomar aquela dor, tal como tinha dito no início, vão tomar aquela dor e serão estes os nossos futuros defensores políticos ou sociais, políticos públicos, não sei bem a designação, mas serão eles que tomarão voz, não é? Para defender causas iguais a esta. Então, o que é que vai acontecer? O que é que eu sugiro que estas famílias façam? Nós sabemos muito bem que o apoio psicossocial, o psicólogo ou todas essas questões que têm a ver com aconselhamento psicológico, terapêutico, ainda não são muito bem difundidas cá no nosso país. Mas eu aconselharia que a família fosse mais unida, que para além de estar nesta situação de vivenciar a dor, partilhe mais este momento, cada um da sua forma, como entender que é mais confortável. Não se sintam retraídos, não deixem que este medo seja o que vai lhes conduzir a vida toda, mas que tomem por si a dor como uma nova forma de começar a vida, como uma nova forma de vivenciar as suas histórias, ainda que tenham perdido alguém tão amado e tão querido por eles mesmos.
é necessário e é muito importante que haja um apoio profissional, um apoio que vai lhes ajudar a entender a dor do luto, não só entender como trabalhar este luto de forma positiva e saudável, porque se não bem trabalhado o luto, ele vai se estender por vários anos da sua vida. Nivalda Nhanchengo entende que a resistência popular, mesmo diante da repreensão policial, está ligada à origem do problema. Eu poderia olhar isto numa outra vertente. Primeiro porque, na verdade, aquilo que tem sido o posicionamento da polícia tem sido no sentido de garantir a ordem e tranquilidade pública numa primeira instância. Mas o que faz com que a população não tenha medo daquilo que são os bombardeios, os baleamentos, o gás lacrimogêneo e toda esta situação de violência que tem sido acometida tanto pela polícia, tanto como os outros manifestantes que não se identificam com esta causa, é que primeiro nós temos que olhar este problema tem uma causa por detrás dela. Então, o que dá força, acima de tudo, é a origem do problema e não necessariamente se a polícia está a disparar, se a polícia está a lançar gás lacrimogêneo ou balas verdadeiras. O que tira o medo de toda a população é o fato ou é a esperança, a certeza que eles têm de viver um momento melhor, ainda que para isso tenham que passar por este processo dolorido. Como psicóloga social e das organizações, ela considera a educação cívica como um meio favorável para a sensibilização dos manifestantes em casos de desordem. Para mim, poderia ser uma questão muito simples. Ao invés de partir para aquilo que é a violência, eu acredito que a polícia tem aquilo que são a chamada educação cívica, cívica e moral. Porque se a polícia parte para a violência, está mais do que claro que existe uma falta de empatia, uma falta de respeito pelo próximo. E, acima de tudo, existe uma falta de humanidade por parte da própria polícia. Ainda que a população lhe instigue a disparar, se existe nele um senso de moralismo e humanidade, respeito pelo próximo, não vai disparar. Vai encontrar várias outras formas de negociação, porque eu acredito que isso exista a nível daquilo que é o departamento policial. Existe alguma entidade que lhes instrui a conversar e a comunicar-se muito bem, de forma respeitosa com os outros. Porque se o outro parte para a agressão, é porque de alguma forma está a reagir a alguma ação que não foi muito bem calculada, muito bem iniciada e bem pensada por parte do outro. Então a polícia deve ser muito amigável, muito educada e muito respeitosa com os cidadãos, para que evitem esta situação de retaliação. Já foi percebido que a polícia PRM é que tem sido a maior protagonista daquilo que são os vandalismos ou então os disparos e por aí em diante. Então, se eles já identificaram isto, então eles que busquem uma outra força que é simpatizante daquilo que é a comunidade para intervir por eles. E depois eles podem vir a seguir a posterior, porque eles já sabem que existe um neutralizador para aquilo que são níveis de forças que eles têm. Existe um mitigador, eles vão orientar o mitigador, que seja ele a orientar o caminho para que eles possam passar de forma livre. Mas existe uma necessidade, acima de tudo, que este polícia por si só não precise ser instrumentalizado para ser empático, para ser respeitoso. Ele tem que ter isso como uma cultura de vivência, para que ele possa seguir sempre respeitando estas leis, estas ordens de vivência básica. E acompanhamos então o olhar dos especialistas sobre este assunto e você é convidado também a deixar ficar a sua opinião através das nossas redes sociais. Conheça no terceiro bloco o posicionamento das instituições que trabalham na área dos direitos humanos. Até já!